Olá, muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com toda a tua família. Hoje, 30 de agosto de 2020, estamos no último final de semana desse mês de agosto e aqui estamos para celebrar e adorar o nosso Deus, fazendo isto em espírito e em verdade. E nesta manhã, quando nós aqui nos encontramos pelas redes sociais, eu convido a todos os irmãos e amigos a meditarem com o coração aberto na mensagem da palavra do Senhor, a louvarem ao Senhor com alegria e a estarem orando, especialmente pela obra missionária. A palavra de Deus nos diz assim, em Provérbios 14, 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Que grande bênção, meus irmãos e minhas irmãs, sabermos que somos abençoados por Deus para tratar com bondade a todo aquele que necessita. E como crentes em Jesus, uma das nossas marcas é tratar com bondade as pessoas, levando o seu evangelho. E as pessoas só podem acreditar no Deus vivo que nós servimos e que professamos se nós formos bondosos com estas pessoas que nos cercam. Então, nós não somos como aqueles que desprezam o seu próximo, pois a Bíblia diz que comete o pecado. Nós somos chamados para fazer a obra do Senhor e isto com muita bondade. E nós estamos num tempo bem especial de missões, vamos adentrar na próxima semana, já no dia de amanhã, dia 31, na campanha dos 20 dias de oração pelo Rio Grande do Sul. E eu estou aqui também convidando a toda a igreja a estarmos orando, e a nossa Convenção Batista do Rio Grande do Sul, ela nos conclamou a orarmos pelo menos 2 horas por dia como igreja. Então podemos dividir aí o nosso horário das 6 da manhã até as 8 da manhã. Quem puder, é claro, esteja separando um tempo para a oração nesses próximos 20 dias. No dia 19, nós teremos então aí uma programação especial via internet com a palavra de oração a respeito da campanha de missões, a palavra final, a respeito da campanha de missões estaduais desse ano e também uma palavra de incentivo a continuarmos sempre orando pela obra missionária. E hoje nós vamos orar por 2 frentes missionárias. Vamos orar pela frente missionária com um projeto de plantação de igreja na cidade de Camaquã. E nós vamos orar então lá pela vida do casal missionário Jonatas e Renata Borba. Jonatas e Renata de Borba, da cidade de Camaquã. Vamos estar orando também pela plantação da igreja, um projeto bem especial aqui na Serra Gaúcha, pela vida dos missionários Josué Celarayan e também a sua esposa, irmã Adriana Celarayan, aqui na cidade de Flores da Cunha. Nós vamos estar orando por eles, por suas filhas e também pedindo que o Senhor abençoe a toda a terra de Flores da Cunha. Aqui na Serra chamamos carinhosamente ali da Terra do Galo. Então vamos estar orando por Flores da Cunha também. Convido a todos os irmãos a fecharem os seus olhos, a estarem orando juntamente comigo. A minha direção de palavras vai de todo o coração ao Senhor, mas eu sei que também os irmãos que nos acompanham estão com o coração voltados, todos voltados ao Senhor aí nas suas casas. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome, pois conhecemos a Tua palavra e esta palavra registra em nossos corações que devemos agir com bondade para com todo aquele que necessita. E neste tempo, Pai, queremos Te agradecer por toda a obra missionária no Rio Grande do Sul, colocando especialmente os casais Jonatas de Borba e sua esposa Renata de Borba, lá na cidade de Camaquã, que eles sejam ricamente sustentados e abençoados pelo Senhor e que o Evangelho se estabeleça nesta plantação de igreja na cidade de Camaquã. Rogamos a Ti também que o Senhor abençoe a terra de Flores da Cunha, município tão especial, tão próximo aqui de nós, terra vizinha e amiga de todos nós caxienses. Pedimos que o Senhor abençoe a vida do missionário pastor Josué Celarayan e sua esposa Adriana,
bem como de suas filhas Tainá, Sara e Ana Luísa. Pedimos que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor esteja guardando especialmente, ó Deus, a mente e o coração do casal missionário e que a tua paz esteja com eles. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Convido a todos nesta manhã para estarem louvando ao Senhor, cantando com alegria e gratidão, e hoje com a ministração musical dos nossos irmãos Vitor e Line. Louvemos ao Senhor. Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar até que Ele venha. A música que já foi tema de missões. Vamos louvar o nosso Deus nessa manhã. Vamos dizer, toma o meu coração e toda a minha alma. Esse é o meu desejo, te louvar, te adorar. Vamos nos prostrar diante do Senhor neste momento. Esse é o meu desejo, Senhor.
eu ajudar. Faz o que eu querer. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o que eu querer. Amém. Graças a Deus por isso. Uma boa semana para os irmãos. Fiquem na paz. Amém! Como é bom louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. É desejo do cristão honrar ao Senhor mais e mais, pois o crente, discípulo de Cristo, ele quer aprender e viver honrando ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada iniciamos o nosso culto com a leitura de Mateus 4:23. E eu trago a todos vocês hoje a sequência deste texto e a reflexão da palavra do Senhor com a mensagem sob o título Jesus continua indo. Sim, Jesus continua indo a todos os corações que se encontram abertos para lhe receber. Depois de chamar os discípulos, como nós vamos ler aqui no texto, Jesus saiu com eles e começou a lhes ensinar na prática. Assim que os primeiros discípulos disseram sim a Jesus e o seguiram, ele lhes proporcionou algumas experiências que marcariam as suas vidas e lhes mostrariam o real sentido de servir, honrar e servir ao Senhor. O Senhor Jesus mostrou aos discípulos a realidade do ministério e na realidade do ministério nós podemos observar desde o início, que é o atendimento às pessoas necessitadas, às pessoas que necessitam de Deus e da sua ação em suas vidas. Então Jesus, eu acho bem interessante, nós vamos ler aqui em Mateus, ele chamou os primeiros discípulos depois de uma noite inteira de oração, depois de ter passado pela tentação, depois de ter feito algumas pregações diante do povo, diante de determinadas multidões. Jesus resolve então ali escolher os discípulos e já depois da sua escolha ele sai com os discípulos ensinando-lhes na prática. Então Jesus praticamente ele disse aos apóstolos: são estas as pessoas que vocês vão ter que trabalhar e são estas as situações que vocês vão ter que passar. É como se Jesus pegasse seus primeiros discípulos chamados e os levasse a um lugar e lhes mostrasse assim: observem bem a essas pessoas e a estas situações. Isto é a minha obra. Vamos ler então Mateus capítulo 4, de 23 a 25. E a palavra de Deus nos diz assim, você pode acompanhar aí na transmissão do texto que nós fazemos aqui na nossa live. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou e os abençoou.
grandes multidões o seguiam vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Queridos irmãos, queridos amigos, que história bem interessante já no início da caminhada dos discípulos de Jesus com o seu grande mestre, com o nosso mestre, o nosso Senhor. O texto, ele ensina que os discípulos, ensina o que os discípulos estavam precisando ver já no início da sua caminhada com Cristo. E o que o texto, então, ele mostra de tão especial para aqueles que estão iniciando? Eu acredito que, assim como eu, todos vocês que me assistem, nós podemos ter uma certeza nessa vida. Nós somos discípulos iniciantes diante do grande mestre que é Jesus. Por que digo iniciantes? Porque nós sempre vamos estar aprendendo com o Senhor. Não importa o quanto tempo nós temos de membresia numa igreja, diante do Pai, diante do Senhor, nós somos sempre pequenos e devemos ter a humildade de reconhecer que o nosso mestre, ele é incomparável em suas ações, é incomparável em sua palavra, e nós devemos procurar com toda a nossa disciplina, nosso entendimento, tentar nos assemelhar a ele, como o aluno que quer ser como mestre, como o discípulo que quer ser como o seu Senhor. Então, a primeira lição que Jesus vai dar aos seus discípulos que estão iniciando é que o Senhor foi aonde o povo estava. Isso é muito importante. No verso número 23, nós temos aqui, então, a palavra de que Jesus ele foi ensinar nas sinagogas, ele foi pregar as boas novas e ele foi, então, ali curar as pessoas. Mas aonde ele foi? Diz no início do versículo, Jesus foi por toda a Galileia. Então, nós vemos aqui, irmãos, algumas coisas interessantes. Esse texto também está em consonância com Mateus capítulo 9, 35, que registra um outro momento que Jesus ele andou por todos esses lugares, ali fazendo com os seus discípulos uma aula prática, e as três palavras disso que Jesus ali estava lhes ensinando também acontecem em Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, primeiramente, Jesus foi por diversos lugares, sempre chegando nas sinagogas. A sinagoga é a casa de oração dos judeus. A sinagoga teve a constituição da sinagoga como casa de oração dos judeus, se deu inicialmente lá na Babilônia, quando o povo de Israel foi cativo e ficou por 70 anos em uma terra distante. Então, a partir dali, os judeus eles começaram a se reunir, e sempre que haviam 10 famílias interessadas em organizar uma sinagoga, eles tinham o direito ali de organizá-la em sua cidade para ter ali o seu momento de reflexão, suas orações e aprendizado, especialmente ali da Torá, e também dos textos do Antigo Testamento. Jesus foi nas sinagogas. Jesus foi aos lugares que eram comuns às famílias judaicas. E Jesus ele foi por lugares muito interessantes. Nós vemos que ele foi a povoados, e geralmente os povoados eram povoados simples, pobres. Jesus foi também por toda a Galileia, o nosso versículo 23 ele vai dizer isso. Jesus foi por toda aquela região que era um estado pobre, era um estado onde estava cheio de pessoas que necessitavam ouvir de Deus. Em Mateus 28, 19, a palavra nos diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a palavra diz ide, nós sabemos que temos uma tradução melhor para o ide, que seria indo. E isto traz um ensinamento de que Jesus, ele quer que os seus discípulos, eles estejam indo, levando o Evangelho, ensinando, discipulando e batizando. E ele próprio continua indo através das suas
famílias, das famílias dos discípulos, melhor dizendo, através dos seus servos, que continuam indo, trabalhando, vivenciando a sua vida por onde quer que estejam. Então, irmãos, esta palavra, ela vai mostrar a todos os discípulos e mostra a todos nós que o Senhor continua indo e que o Senhor foi para as pessoas que mais necessitavam. Como eu disse antes, ele foi para uma província pobre, que era a Galileia, e Jesus foi mostrar a estas pessoas o seu conteúdo e a sua mensagem, conteúdo a respeito do reino, a sua mensagem de salvação. E o texto está registrando aqui que Jesus foi ensinar, ele foi pregar as boas novas, as boas notícias de que nele haveria salvação. Jesus também foi pregar estas boas notícias ressaltando o arrependimento dos pecados. Então ele ensina um caminho e ele prega o arrependimento de todos os pecados no coração das pessoas. E Jesus também, ele foi curar. E aqui nós temos algo bem interessante no texto. Jesus ele operou curas e grandes milagres sobre muitas enfermidades para que o povo cresce e para que o povo entendesse que Deus estava junto deles, demonstrando o seu amor. Então a mensagem de Cristo ela serviu para o povo crer, para o povo ter a sua fé realmente edificada, mas também a mensagem de Cristo serviu para que o povo ele estivesse compreendendo e assimilando o reino de Deus. Ou seja, a cura ela veio para Jesus mostrar que o seu reino estava chegando. Então, primeiramente, o primeiro ensinamento que nós temos aqui é que Jesus foi aonde o povo estava. Sim, o Senhor foi até onde o povo estava. Mas também, como um segundo ensinamento desta palavra, nós podemos observar que o povo também foi até o Senhor. O Senhor foi primeiro, mas depois o povo veio até o Senhor. E com isto nós também enfatizamos aquilo que sempre falamos aqui na nossa igreja, que nós devemos receber bem aqueles que vêm ao Senhor, pois nós somos como que canais de bênção na vida das pessoas quando acolhemos bem as pessoas, quando recebemos bem as pessoas que estão necessitadas de Deus, quando nós acolhemos bem as pessoas que têm suas dúvidas e querem perguntar a respeito das coisas de Deus. Então, meus irmãos, aqui o segundo ensinamento desse texto é que além de Jesus ir, ele continua indo, também o povo vem ao Senhor. E quando eu digo isto, eu quero justamente aqui ilustrar o que o verso 24 nos diz. As notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos. Os irmãos devem lembrar daquele ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Muitas pessoas acabam abrindo os seus corações e deixando o orgulho de lado por causa de dores que passam em suas vidas. Então aqui, as notícias que se espalharam a respeito de Jesus foram longe. E da mesma forma, nós como discípulos de Jesus precisamos emanar boas notícias e que elas realmente tenham um longo alcance. As notícias boas sobre a nossa vida ou a vida de um discípulo, elas devem circular o mais longe possível. As pessoas devem saber do nosso testemunho, as pessoas devem conhecer a Jesus através da nossa realidade. E isto é possível quando nós mantemos um bom testemunho. Pessoas de perto e de longe podem se achegar a Cristo através de nós. Eu me lembro da história de um pastor amigo meu, o pastor Ivanildo Oliveira, lá da cidade do Rio Branco, no Acre. O pastor Ivan contou-me uma história muito interessante. Missionários americanos estiveram em uma aldeia indígena em um lugar bem longínquo, na mata, bem distante da capital do Acre. E evangelizaram alguns índios. E aqueles índios, então, receberam a Jesus e ali estavam sendo discipulados por esta família de americanos, um casal americano. Passado um tempo, esse casal americano foi embora, cumprir uma missão em outro lugar, e aqueles índios ficaram então ali sem
um pastor. Eles precisavam ter um referencial para aprenderem e continuarem servindo a Jesus. Um dia, o pastor Ivan estava em sua casa e de repente bateu na porta da sua casa o cacique daquela tribo. Ele foi até lá e disse toda a sua história, contou a história da tribo e então pediu para o pastor, fez um pedido bem inusitado. Pastor Ivan, o senhor quer ser o pastor de toda a nossa tribo? Eu achei muito interessante essa história, pois estes índios, em um lugar muito remoto, bem distante, que foram evangelizados, eles queriam continuar servindo a Jesus. E eles ouviram o testemunho da igreja, em que o pastor era ali o seu líder, né? E eles então foram até o pastor procurar-lhe, porque eles queriam continuar sendo discípulos de Cristo, porém eles queriam ter ali um pastoreio e um cuidado de uma igreja-mãe. Este pastor, o nosso amigo pastor Ivan, foi com o cacique e encontrou uma tribo com mais de 70 índios. Mas ele viajou de barco, andou a pé, chegou até a tribo em um lugar muito distante. E lá ele viu o poder de Deus agindo sobre a vida daquelas pessoas. Quero dizer com essa história que acho muito interessante quando o povo vai até atrás dos referenciais de Cristo. Aquele cacique, ele mesmo no fim do mundo, ele ouviu falar de Cristo e ouviu falar de que havia uma igreja séria que poderia dar continuidade ao discipulado dele e também de toda a sua tribo. Que história mais interessante e marcante. O Senhor veio até o povo, mas o povo também vai até o Senhor. E quando o povo vai ao Senhor, em geral, ele vai levando todos os seus males. Ele vai levando vários tormentos. E aqui no texto, no verso 24, nós vemos que os vários males e tormentos, eles foram classificados aqui por Mateus quando escreveu. Eram pessoas endemoniadas, eram pessoas epiléticas e pessoas paralíticas. As famílias que tinham pessoas com estes problemas, elas iam até Jesus. E eu quero lembrar a todos os irmãos que talvez essas pessoas elas não foram até Deus por amor, mas elas foram até Deus pela dor que elas tinham. E se elas conheceram a Jesus, não importa qual foi a sua motivação. O que importa é que elas conheceram a Jesus e puderam se tornar discípulas de Cristo. E aqui o texto nos diz de um modo bem especial que podemos receber pessoas. E eu quero aqui ilustrar os endemoniados como pessoas com problemas espirituais. Os epiléticos como pessoas que em toda a diversidade de problemas e doenças emocionais, pois a epilepsia ela ataca diretamente ali o sistema nervoso das pessoas e o emocional da pessoa com certeza fica muito afetado. Então eu quero destacar e ilustrar aqui este male registrado por Mateus como uma doença emocional. E também os paralíticos, pessoas com doenças físicas, foram até Jesus. É bom lembrar, repito mais uma vez, o que disse anteriormente. Jesus curou para mostrar que o seu reino estava chegando. Não quer dizer que todas as pessoas hoje se tornarão discípulas e serão curadas. Mas o que é primordial é sabermos que podemos ser curados em nossa vida espiritual, em nossa vida emocional e, se for o caso, até física. Mas eu quero dizer isso, meus irmãos, com a ilustração que esse texto nos traz de tão importante. O povo foi até o Senhor e o Senhor lhe recebeu bem. Então, nós sabemos, meus irmãos, que muitas pessoas irão até o Senhor porque elas vêm até nós. E quero deixar agora, então, aqui também a todos vocês o terceiro ensinamento desse texto, que é as marcas de um discípulo, elas devem transcender as fronteiras. As marcas de um discípulo, elas devem transcender as fronteiras. Diz no verso 25, grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão, como podemos observar no mapa que está aí na sua tela. Também, meus irmãos, estas pessoas que nós observamos que vieram de todos esses lugares, elas viram
que as marcas do discípulo, elas realmente transcendem a várias fronteiras. Aqui diz o texto que grandes multidões o seguiam. E eu quero destacar com esse exemplo, meus irmãos, que nós podemos ser pessoas que tenham muitos seguidores, não só nas redes sociais. Nós podemos ser pessoas que várias pessoas nos enxergam como referencial de fé. Mas é bom lembrar, irmãos, que nem todos da multidão se tornarão discípulos. Então, nós devemos pregar a muitos, sabendo que talvez poucos vão se converter. Eu lembro sempre do texto lá de Atos, capítulo 17, o verso 31, quando Paulo pregou no Areópago. Muitas pessoas ouviram ali a sua pregação, mas apenas poucos receberam de fato o evangelho em seus corações. Grandes multidões o seguiam. Nós temos que ter realmente pessoas que nos sigam de alguma forma. E se tivermos uma boa influência, um bom testemunho, certamente as pessoas vão querer seguir aquilo que nós seguimos, ou melhor dizendo, seguir aquele a quem nós seguimos. As pessoas, elas se interessavam por Jesus. As pessoas, como nós vimos no mapa, geograficamente vieram de muitos lugares. Então, antes das pessoas se interessarem pelo nosso Deus, pessoas que venham de diversos lugares ou pessoas bem próximas de nós, antes que elas se interessem pelo nosso Deus, ao qual elas não podem enxergar, elas devem se interessar por nós em um certo sentido. Eu quero ilustrar com isto que se eu e você formos pessoas atenciosas e cheias de bondade no nosso coração, nós poderemos então impactar pessoas de diversos tipos de lugares e diversos tipos de relacionamentos diferentes. Aqueles relacionamentos mais profundos de amizade ou aqueles relacionamentos mais superficiais. Então eu quero dizer com isso também, irmãos, que nós podemos ser dois tipos de pessoas. Pessoas atraentes, interessantes, ou podemos ser também pessoas repelentes. E eu quero usar com esta ilustração também trazendo a ti uma reflexão. Você é do tipo de pessoa que as demais pessoas vêm ao teu encontro de diversos lugares? Ou elas vão para outros lugares quando te veem? Você, através do Evangelho, é atraente ou repelente? Eu quero dar aqui uma resposta bem interessante para esse questionamento. Se formos discípulos de Jesus, ao longo de nossas vidas, seremos atraentes. E se formos religiosos, seremos repelentes. Pessoas repelentes são pessoas que excluem as outras pessoas das suas vidas. Eu não quero e jamais quero ser uma pessoa qualificada como alguém que repele as outras pessoas. Quero ser uma pessoa, assim, sempre interessante e atraente às outras pessoas. E quando digo interessante e atraente, não estou falando de beleza física, não estou falando nada do exterior, mas falo daquilo que vem do interior. As boas ações, o bom testemunho, a boa fala, realmente coisas que venham a edificar a vida das outras pessoas. Quero concluir esta reflexão lembrando a todos os irmãos, e aqui na sua tela nós vamos ter esta ilustração com esta gravura. A marca primordial de um discípulo e também da Igreja de Jesus é manter a sua vida esta realidade. Somos chamados para ensinar, para pregar e para curar. E quando digo isto, que somos chamados para ensinar e pregar e curar, eu faço alusão aqui ao versículo 23, em que Jesus foi com os discípulos para a Galiléia e por todos os povoados e as cidades ali daquela região, justamente com este intuito, que a nossa vida venha a ensinar o caminho do Senhor, que também a nossa vida seja uma pregação viva e que as pessoas queiram se arrepender através da transformação que elas enxergam na nossa vida e que a nossa vida também seja bálsamo de cura na vida de outras pessoas, que nós sejamos pessoas bondosas ao ponto das outras pessoas verem Jesus em nós
e se atraírem por Jesus através das nossas vidas. Além disso, as marcas de um discípulo devem transcender as fronteiras. Todos, de perto e de longe, devem saber que somos de Cristo, devem saber que nos identificamos com Ele e que as nossas ações são motivadas pelo seu exemplo. O discípulo precisa ter a certeza de que foi chamado e Jesus não chamou pessoas para que vivessem ou para que simplesmente vivessem atrás de bens materiais ou atrás de uma vida simplesmente confortável. Viver bem e prosperar é bom, mas não é o sentido e o intuito de nossas vidas como cristãos. A obra de Jesus ela é muito mais profunda do que isto. E eu quero também deixar uma frase de Robert Coleman que diz assim: somente quando o Espírito de Cristo em nós exalta o Filho é que as pessoas são atraídas ao Pai. Esta frase ela é uma verdade na vida de todo aquele que é realmente chamado para ser discípulo e ele, com a sua vida, exalta o Filho, pois o Espírito Santo vai nos fazer exaltar o Filho e o Filho vai então nos fazer sermos pessoas conhecidas do Pai, ou que as pessoas venham a conhecer o Pai. Jesus, ele nos chamou para sermos cooperadores para a sua obra, e isto a partir da nossa conversão. E bem logo, bem no início ali do chamado dos discípulos, no capítulo 4 de Mateus, o Senhor Jesus já foi com eles andar, viajar, já foi indo, pregando nas sinagogas. Jesus foi por lugares onde não foram bem recebidos. E então Jesus mostrou aos discípulos que conversão e santificação ela tem muito mais a ver com a nossa transformação para sermos generosos com o nosso próximo e encarar com amor a missão de cuidar do próximo, do que para nós simplesmente termos uma vida confortável e abençoada, uma vida em que tudo vai bem. Sabemos que Jesus não nos chamou simplesmente para que tudo vá bem. Nós fomos chamados para servi-lo. Quero deixar com esta reflexão as lições finais aqui também, lembrando a todos os irmãos. Primeira reflexão final. Jesus chamou os discípulos e lhes ensinou a cuidar de vidas. A primeira saída com Jesus, os discípulos já tiveram que cuidar de vidas. E eles tiveram que ali enfrentar diversas situações bem interessantes. Segunda lição. Jesus chamou os discípulos e lhes deu uma visão de amor a Deus acima de tudo, e a forma de demonstrar esse amor foi justamente na vida das outras pessoas. Terceira lição. Quando descobrimos o foco de Jesus para as nossas vidas e entendemos que todos os nossos objetivos se encaixam na sua obra e venham então a glorificar ao Senhor e venham trazer edificação na vida de todas as pessoas ao nosso redor. Quero agradecer a presença de todos na nossa live, desejando a todos que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo e com a tua família. Aquele abraço! partir.